A paz do Senhor, amados irmãos, estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical neste dia, agradecendo a Deus por esta grande e rica oportunidade. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Amado Deus e Pai que está nos céus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, por esta grande e rica oportunidade que nos concede de estarmos aqui para cultuar, louvar o teu grande e poderoso nome. Te pedindo uma bênção, não só para mim que estou aqui, mas a todos os ouvintes, Senhor Deus, inúmeros ouvintes, milhares de ouvintes que irão, telespectador, visualizar e trabalhar e aprender esta palavra, a tua palavra. Abençoa aos irmãos, concede saúde, concede graça. Nós te agradecemos e te pedimos uma bênção em nome de Jesus. Meus amados irmãos, estamos iniciando hoje a nossa 8ª lição desse último trimestre, não é? E aí você está visualizando, meu nome é José Carlos, eu faço parte da superintendência da Escola Bíblica Dominical de João Pessoa, não é? E como eu falei, nós estamos estudando um trimestre maravilhoso. Eu diria que não tinha uma lição melhor do que essa, de nós finalizarmos um ano com tantas dificuldades, né, em face dessa pandemia e outros problemas mais no Brasil. Não é? O 4º título, ele diz assim, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então esse é o título do nosso trimestre. Não é? Estamos dissecando aqui, paulatinamente, né, dominicalmente, uns assuntos correlatos com aquilo que o apóstolo Paulo nos deixou, não é? Na semana passada, nós tivemos aqui uma lição que falava sobre a questão de Paulo ser um plantador de igrejas, não é? Ele tinha certeza naquilo que ele fazia, ele sabia com Deus, ele sabia por que Deus tinha trazido ele para ser um cristão, não é? Para fazer algo diferenciado. Ele tinha essa consciência. Aliás, ele disse a Ananias, ele desde o ventre da mãe dele, ele falou bem inciso, né, nessa questão. E depois de estudarmos aí algumas lições, como eu falei, como o plantador de igrejas, né, o poder no Espírito Santo, a mensagem, qual era a mensagem que o apóstolo Paulo trazia, não é? A vocação do apóstolo Paulo, a conversão dele que aconteceu, né? Como é que foi aquela conversão, que muitos sabem, mas muitos poucos conhecem a particularidade, né? O fato dele ser um perseguidor e depois ele foi perseguido, né? E nós mostramos também na primeira lição como era o mundo daquela época, não é? É preciso entender a contextualização daquilo que Paulo vivia e passava para entendermos. E como eu falei, hoje nós vamos estudar um pouco aqui, Paulo, o discipulador de vidas. Olha que coisa bonita, né? Paulo, o discipulador de vidas. Inicialmente, a gente tem que saber o que é discipulador, não é? E a palavra em si ela já está dizendo, né? Discipulador é aquele que faz discípulos, não é? Aquele que forma discípulos. E o que é discípulos? Né? Alguém pode perguntar. Discípulos, no original da palavra matetes, ela é falada 269 vezes na Bíblia Sagrada, não é? Então esse personagem, ele tem uma certa importância para nós estarmos falando dele, né? Discípulo é aquele que faz algo, não é? Ou, vamos dizer assim, imita seu mestre. A palavra seria essa, imita o seu mestre. Né? Isso é importante. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Olha que coisa importante, né? Aquilo que foi falado na lição anterior. Ele plantou e aqui ele estava confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículo 40 e 41. Já a verdade prática da lição, ela diz o seguinte, o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem na forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então, a verdade prática fala que o discípulo é um imitador
de Deus aqui na terra, não é? E neste aspecto, o nome de Cristo é glorificado. Nós temos a leitura bíblica em classe, não é? Que está em Atos capítulo 2, do versículo 42 a 47. E Atos capítulo 20, que vai do versículo 1 ao versículo 4. Né? Então, é a leitura que o pastor, o nosso reverendo escritor, ele tomou por base. Nós vamos trabalhar 3 pontos nessa lição. Né? O primeiro ponto, Paulo e o discípulo bíblico, ou o discipulado bíblico. Não é Paulo e o discípulo, não. É Paulo e o discipulado bíblico, sobre o aspecto bíblico. Segundo ponto diz o seguinte, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar, tá certo? E o terceiro ponto é o discipulado com pessoas de outras culturas, Então são 3 pontos importantes e aqui eu chamo a atenção para todos nós da Escola Bíblica Dominical, sempre frisar, né, focar nesses 3 pontos, nesses objetivos principal e objetivo específico, porque é daí onde o aluno vai entender com maior tranquilidade aquilo que nós vamos estudar. Nesta lição, nós veremos aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel do apóstolo Paulo no processo do discipulado na igreja que plantou. É muito importante este aspecto. A gente não pode fugir da lição da questão bem discipulado apóstolo Paulo. São 2 coisas que a gente tem que falar. Perceberemos que este foi o meio pelo qual o Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Não é? É interessante isso. Não é? Ou seja, Deus, através de seus servos, ele proporcionou um meio para os recém-nascidos. Os irmãos já pensaram, aqueles novos convertidos na igreja, né? As pessoas adentram na igreja, não conhecem a palavra de Deus e ninguém procura na escola dominical, ninguém procura um trabalho diferenciado de novos convertidos. Como é que ficava a todos nós que um dia passamos por esse processo? Então o Espírito Santo chamou, vamos dizer assim, a atenção de Paulo e alguns discípulos para discipular. Né? O primeiro ponto da lição, nós temos aqui Paulo e o discipulado bíblico. Né? E vem 3 vertentes aqui. O discipulado bíblico, né? Paulo o discipulador e a metodologia que o apóstolo Paulo usou para o discipulado. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. E aí a gente tem que analisar e ler e enfatizar este versículo. Mateus, capítulo 28, né? Versículo 19, Mateus capítulo 28, deixa eu ver aqui, Mateus 28, Beck. 28, e versículo 19 e versículo 20. Não é? Então, é interessante que nós leiamos, até porque é bastante conhecido também, mas como nós estamos em escola dominical, a gente tem que enfatizar bem o que diz esse versículo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Já aqui no versículo 19, amados irmãos, a palavra primeira aqui não é evangelizai, é ensinai. Isso não quer dizer que não é para evangelizar. Mas o foco do Espírito Santo era tão forte, visualizando o crescimento da igreja, que ele diz aqui, portanto, ide e ensinai. Aí já no versículo 20 diz o seguinte, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então essa é a base da lição de hoje, do foco de hoje, do assunto de hoje, para nós falarmos. Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, né, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado,
como em qualquer lugar. Né? A escola dominical, por exemplo, se a pessoa recém-convertido, ele não pode chegar e ir logo para a classe de ministros. Né? Ele tem que ir para uma classe de novos convertidos e ir caminhando paulatinamente. E foi isso que o homem de Deus está falando aqui. Não é? Em Atos 2, 42 e 47, vemos claramente as escrituras, a doutrina, a oração e a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Escute bem, vamos aqui com calma. Né? Doutrina, oração, comunhão e os serviços faziam parte do programa de discipulado da igreja. Ou seja, são programas que entrelaçam, não é? Se juntam e produzem algo maravilhoso. Não é? Assim o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente ele convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Não é? Você tem isso em Atos capítulo 17, você vai ver do versículo 1 ao versículo 9, é extenso, por isso que eu não quero falar. Não é? E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao 10º versículo. Leia, aí você está com a Bíblia na mão, com a revista Escola Dominical, e você vai ver como é maravilhoso as coisas que Deus nos proporciona. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto, ou seja, diferenciado. Após a sua conversão, ele sentiu necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Isso está em Gálatas, capítulo 1, do versículo 15 a 17. Vamos ler? Capítulo 1 de Gálatas, versículo 15 a 17. Veja bem, o que é que diz este versículo, esses dois versículos, né? Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu os pregasse entre os gentios, quer dizer, consciência, não é? Não consultei carne nem sangue, quer dizer, não consultou ninguém, ele recebeu a chamada diretamente de Deus, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, nós já estudamos isso aqui, né? E voltei outra vez a Damasco, capital da Síria. Então veja bem, aqui ele está dizendo o seguinte, a necessidade de aprendizado, a necessidade de ser discipulado. Ou seja, se ele passou por esse processo, já começando pela mão de Ananias, evidentemente que ele sabia muito bem, tinha experiência de que era necessário haver um processo na igreja de discipulador, sem sombra de dúvidas. Né? Ao longo das suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta. Escute bem, doutrina exposta e sua aplicabilidade na vida do discipulado. É o que eu tenho mais falado em todo um recanto, quando eu começo a falar ou ensinar. É dizer, não adianta nós conhecermos a história. Não adianta eu saber que Moisés foi assim e outros, Moisés foi assim. Não, eu quero saber o quê? O que é que eu posso fazer isso aplicando para o dia de hoje? Senão vira simplesmente uma história. Olha aqui, ao longo das suas cartas, o apóstolo Paulo, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e sua aplicabilidade na vida do discipulado. Mas há também prática coerente com a doutrina. Isso é importante, fundamental. Então, o que é doutrina, alguém pode perguntar. Não é? Doutrina é ensino normativo, é ensino bíblico. Ele independe de cultura, independe de culturas, independe de estar no país. O ensino bíblico independe de qualquer coisa. Não é? Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade, que é fundamental na igreja. Não é? Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Não basta. Aliás, nós estamos vendo muitos discípulos, muitos teóricos. Não é? Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Não é? Não só é teórico, é doutrina e prática. Né? O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho. E pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Tá certo? E nós estamos falando da metodologia que Paulo usou.
Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Já notou isso, que o apóstolo Paulo ele não tinha igreja, não ficava numa grande igreja? Não, ele ficava o tempo necessário para o discipulado. Não é? Olha que personagem interessante e para nós sermos imitadores deste homem. A lição tem esse arcabouço de informação. Né? Com seu ministério, envolvia itinerância, ele não ficava o tempo todo no mesmo lugar. E logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado de novos convertidos. Nós temos aí no livro de Atos, no capítulo 13, né? E vamos ver bem aqui, Atos capítulo 13, que é interessante, não é? Atos capítulo 13, que vai do versículo 1 a 4. 1 a 4. É bem interessante nós sabermos e termos a base aqui para aquilo que nós estamos falando, né? Olha, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores a saber. Escute bem, profetas e doutores, na igreja base da missão, não é? Barnabé e Simeão, chamado Ninja, esse nome quer dizer negro, provavelmente ele é lá do norte da África, né? E Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, provavelmente era parentesco de Herodes, o tetrarca e Saulo. Olha, Saulo aqui chegou no final, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Né? E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, um trabalho foi totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O trabalho de discipulado, irmão, que muitas vezes nós não damos tanta importância, foi um trabalho instituído por Deus, instituído pelo Espírito Santo de Deus. Isso é importante, né? Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o apóstolo Paulo. Por exemplo, isso é muito importante, porque às vezes nós, seres humanos, achamos que fazemos tudo, só nós fazemos, não é? Mas não é assim não, meu amado irmão. O apóstolo Paulo, sim senhor, estamos falando a lição dele, mas nós temos Timóteo ajudando ele, Tito ajudando ele, Silas ajudando ele, Lídia, não é? Áquila e Priscila e outros mais. Não é? Está lá em Atos capítulo 15, versículo 40. E também no capítulo 16, versículo 1 de Atos. Então aí, dando exemplo que ninguém faz nada só. Nós temos um conjunto de pessoas que Deus puxa para trabalhar em determinado trabalho, né? Então isso é muito importante. Né? Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e com seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas, isso aqui é muito importante a gente falar, né? Que sejam crentes, olha a palavra, de verdades. Não é crente de mentirinha não é fantoche não. Tem que ser pessoas realmente que tenham, não é, que peguem no batente, que sejam, não é, idôneos, que amem o Senhor, a sua igreja, a ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Não é? E nós sabemos que nós temos departamento na igreja, temos igrejas que realmente vão buscar em casa o novo convertido. Não é? Famílias, né? Casal que vai buscar em casa o novo convertido. Não é? Porque isso é muito interessante, irmãos. Nós sabemos como esse papel foi bem desempenhado na igreja lá no início e que isso é exemplo para hoje também. Até porque, às vezes, eu fico pensando e vendo tantas festas bonitas na igreja. Né? Maravilhoso. Você é contra a festa, irmão? Não. É porque às vezes eu vejo festas improdutivas para o reino de Deus. Não estou dizendo que é improdutiva para o reino de Deus. E a lição de hoje, ela nos chama a atenção para a questão do discipulado, que muitas vezes nós não falamos. Né? O ponto 2 da lição diz o seguinte: o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação, o ponto de partida, o ensino, fazer discípulo, e pregação e ensino. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade
intensidade e ousadia. Escute bem isso, meus prezados. Esses 3 itens aqui é importante para um pregador. Olha, seriedade, levar a coisa a sério. Intensidade, é aquela querer fazer. Ousadia, é não ter medo de pregar o evangelho. Então esses 3 itens são importantes para um pregador. Se você não tem isso, Deus às vezes não dá essa característica na pessoa. Então, vai para outro departamento. Mas ele está falando que pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva a pessoa à salvação, inicialmente por esses 3 itens que é importante, né? A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa de Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Para isso, ela foi revestida de poder do Espírito Santo para cumprir a missão. E aí eu pergunto aos irmãos, você já pensou a Igreja de Cristo sem o Espírito Santo? Seria uma igreja o quê? Na palavra assim, aquela igreja morta, aquela coisa sem lógica, não é? As pessoas indo para a igreja só para ir. Não, a coisa de Deus é diferenciada, irmão. Por isso que nós temos que ter alegria no que fazer. Professor da escola dominical, aluno da escola dominical, tem que ter alegria de ir para a escola dominical. Tem que estar ousado para falar, não é? Não pode ficar aquela coisa monótona, morna, de jeito nenhum, não é? Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo de Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, aldeias e em cidades. E a igreja se multiplicava dia após dia. Eu quero trazer um número aqui interessante para os amados irmãos, só para você ver a dimensão das coisas de Deus como são, não é? Eu botei aqui, né, falando sobre o crescimento da igreja, não é? Atos capítulo 1, versículo 15, nós tínhamos 120 membros. Atos capítulo 2, versículo 41, subiu para 3.000 membros. Atos capítulo 4, versículo 4, já tínhamos 5.000 membros. Não é? Atos capítulo 6, versículo 7, estava sendo multiplicado o número de membros. Nem o número fala aqui. Não é? Atos capítulo 9, versículo 31, olha, os evangelistas, não é? Paulo e outros já estavam na Judéia, Galiléia, Samaria. Não é? E Atos 16, versículo 1, nós temos igrejas estabelecidas e fortalecidas. Não pode ser mão humana. Não pode. Não pode. Não foi e não é. O crescimento da igreja, ele é obra do Espírito Santo de Deus. Não é? O discipulado começa quando as pessoas aceitam Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidado pelos discipuladores, esta semente germina e dá fruto. Não é? É interessante essa analogia, não é? Germinar, dar fruto. Nós entendemos como é maravilhoso. Não é? Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre os 120, que eu já falei, cheio do Espírito Santo, e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Né? Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram. Eu já chamei a atenção, Atos capítulo 2, versículo 41. E agora? O que fazer? Ensinar, ensinar, ensinar. É o que a gente deve fazer. Mesmo que alguém não goste, não é? Mas o trabalho de ensino da igreja, o trabalho de doutrina na igreja, aliado também à escola bíblica dominical, são trabalhos fundamentais. Que alguém goste ou que alguém não goste. Nós temos que falar aquilo que é bíblico. Os apóstolos entenderam que deviam discipular estes recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Com a doutrina que receberam de Cristo. Tá certo? Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente este princípio e aplicava na vida das pessoas que ele alcançava. Então, o exemplo era Cristo. Não é? O exemplo foi Jesus Cristo. 3 anos apenas, mas deixou um legado, um exemplo para todos nós. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade.
Autoridade não é ser mandão, não. Autoridade é consciência, é ousadia, é intensidade, é o que nós falamos anteriormente. Em que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo, né? Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da palavra. Por isso que as reuniões da escola dominical e os cultos de ensino, olha, voltando àquilo que eu já falei, da palavra, são instrumentos importantes na casa de Deus. São instrumentos importantes. Quem trabalha como professor na escola dominical, meu amado irmão, saiba que você foi chamado por Deus para um excelente trabalho na igreja. Às vezes você vai achar que não é nada, mas você foi chamado para ser, foi chamado por Deus. E o galardão você não vai receber, muitas vezes não é aqui, você vai receber no céu, é quando você chegar lá no tribunal de Cristo, rapaz. O ensino bíblico, ele foge ao caráter cristão e forma as pessoas. E olha que eu falei pessoas aqui, por quê? Crianças, adolescentes, jovens e adultos, que imitam a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo aqui na Terra. Então, meu amado irmão, veja como essa lição ela tem uma aplicabilidade fora de série. Um alerta à igreja, um alerta a todos nós. O trabalho discipulado é fundamental, não é? É fundamental. Eu vejo e posso contar aqui aos irmãos que na escola bíblica dominical a gente às vezes está com uma classe de discipulado pequena, não é? E o interessante é que eu vejo pessoas preocupadas, não é? Olha a coisa bonita, pessoas preocupadas. Onde é que está a classe de discipulado? Quem é o professor de discipulado, não é? O pastor preocupado, o superintendente preocupado, o professor preocupado. Isso é muito bonito, meu amado irmão, é muito bonito. Isso mostra que o Espírito Santo está atuando, não é? De uma forma fora de série. O item 3 da lição, discipulado com pessoas de outras culturas. Ficando um pouco mais difícil, né? A pregação para seus irmãos, né? A expansão para os gentios e o discipulado numa cultura diferente. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Os judeus receberam a informação através de Jesus Cristo. Então eles queriam trazer para seus irmãos. Nada de errado nisso. Eles pregavam onde? No templo ou nas sinagogas. Escute bem, irmão. Eles estavam pregando coisas diferentes daquela que era pregado no templo e na sinagoga. Olha o caminho que era dado. Inicialmente por quê? Porque eram os judeus. E os judeus recebiam as palavras, outros, porém, rejeitavam. Você vai ver várias menções de pessoas rejeitadas ou ficavam contra, né? Ficavam contra. Eu não quero fazer uma leitura, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, abre Atos capítulo 3, de 1 a 10, né? E Atos capítulo 7, 51 a 53. Você veja como era, muitas vezes, a rejeição. Os apóstolos desejavam que os seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo. Óbvio. Era porque era antagônico ao ensino. Tá? Houve uma mudança estrutural. Era muitas vezes incompreensível para muitas pessoas. Não entendiam. Não é? É a forma que nós estudamos nas lições passadas. Não é? Aquele que saiu para perseguir os cristãos, agora era um cristão. Como é que podia ser? Ou do caminho, né? Naquela época chamava cristão. Chamava depois. Mas primeiro aqueles do caminho. Então ficava aquilo na cabeça das pessoas. Foi rejeitado. Paulo foi rejeitado em Jerusalém, foi rejeitado lá em Damasco. Não é? Ele foi rejeitado porque as pessoas não compreendiam muito. Como é que ele saiu para contrário a matar, a prender o cristão e agora ele vinha ser um? Não. É o que vemos na questão cultural entre os judeus hebreus e os judeus helênicos. Atos capítulo 6, vamos ler esse versículo, é importante. Atos capítulo 6, Atos 6, 1 a 6. É bem interessante, né? Vou dar uma visão daquilo que a gente está lendo aqui, né? Olha o que é que diz aqui. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Aqui ele fala de helênicos, né? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, viu?
disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra, né, no púlpito da igreja e sirvamos às mesas, né, na ceia. Escolhei, pois, entre vós, irmãos, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este negócio, ou importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, primeiro mártir, né? Homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e a Timão, e a Pármenas, e a Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E aí, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Que trabalho, irmãos! Como esse número cresceu, não é? E aqui nenhum deles chegou a dizer que era ele que estava fazendo, mas sabiam que era o poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus, não é? O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-lo era uma promessa de Cristo, registrada em Atos, capítulo 1 e versículo 8. Olha, Atos, capítulo 1, né? É interessante, né? E versículo 8, né? Promessa. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, promessa, é o que ele está falando aqui. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia, Samaria, para chegar aos confins da terra. Por isso, Nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. Não é? É interessante, né? E eu quero ler aqui Efésios, em cima disso, capítulo 3, versículo 1. Né? Olha o que é que o apóstolo Paulo diz, né? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. É consciência ou não disso? É consciência ou não daquilo que ele estava fazendo? É certeza daquilo que ele está fazendo? Infelizmente, tem muitas pessoas que têm dúvida. Até pregam no Evangelho, cantam o Evangelho, mas tem dúvida da sua salvação e daquilo que Deus tem feito. E é preciso que a gente peça oração a Deus. Senhor, nos ajuda para caminharmos, né? O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Por isso ele foi chamado, né? Por isso era poliglota. Por isso tinha um livre trânsito entre os reis, entre os pobres, né? O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho. As pessoas que veem de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. É verdade. Existem religiões que é incompatível com o evangelho. Tá certo? Como Paulo aprendemos, ou com Paulo aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Né? A igreja, segundo as Escrituras. Portanto, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Esse versículo é bem interessante, é bem conhecido da igreja. Concluindo, amados irmãos, nós diríamos que o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo, que apresentamos, né, para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. O Evangelho, ele tem que ser apresentado com sabedoria e com poder. Sabedoria de Deus e poder de Deus. Não é sabedoria do homem, não. Não é sabedoria não, nada contra ser sábio, o homem ser sábio. Mas a pregação do Evangelho tem que ser com a direção de Deus.
Ele nos usa como instrumentos e convence o ser humano do seu real estado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nos dá a tua graça, Senhor, para que possamos sempre estar na casa do Senhor. E não só estar na casa do Senhor, mas também aprender aquilo que Deus quer nos proporcionar, nos trazer nesse momento tão difícil da humanidade, né? Onde tem muitos céticos, onde tem pessoas que não creem em Deus mais, onde tem pessoas com frieza, onde tem os desigrejados. Precisamos estar na casa do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esta grande e rica oportunidade. Continua abençoando o teu povo que vai para a escola dominical, o teu povo ainda que não vem para a escola dominical, para que seja abençoado. O ministério da igreja, não é? Que tem apoiado muito a escola bíblica dominical, aos nossos pastores, presidentes, aos nossos pastores de um modo geral. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, te pedimos uma bênção em nome de Jesus. Amém.